Na aula de hoje, poesia. Olá! Você sabia que a sigla RAP significa ritmo e poesia? Fala aí, MC Drummond, qual é a boa? Solta o batidão aí, DJ Bilac. Solta o som aí, MC Casimiro, manda ver! Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se marcha a luz dos olhos teus, resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Drummond! Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É o não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se descontente. Da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais as saudades. Minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. A gatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. A novinha quando dorme põe a mão no coco. A novinha quando dorme põe a mão no topo. E põe a mão no topo. E põe a mão no coração. Inveja ourives quando escrevo e imito amor. Com que ele em ouro alto relevo faz uma flor. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourive saia da oficina sem um defeito. As saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais as saudades. Vou-me embora pra Parzagada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Em Parzagada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. As mina quando acorda já vem logo e me seduz. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama protesto. E agora, José, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem. E agora, José, ai que saudades. E agora, José, e agora você, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ai que saudades. E agora, José. O que é poesia? Poesia, gente, poesia não é só aquilo que é escrito em versos, né, ou letras de músicas. Poesia, na verdade, é tudo aquilo que de alguma forma encanta ou inspira. Ou seja, qualquer forma de arte que sensibiliza e desperta sentimentos. Podem ser sentimentos bons, podem ser sentimentos ruins, podem ser sentimentos de amor ou de raiva. Poesia, então, se a gente for pensar no sentido de mensagem poética, ela é a própria arte. E ela está em todas as formas de arte, todas as formas de expressão. Está na pintura, na escultura, na música, na fotografia, ou até mesmo em algumas coisinhas do cotidiano. Por exemplo, quando sua mãe, do nada, traz café na cama. O que é poema?
Um poema, então, gente, que normalmente a gente vê como sinônimo de poesia, mas não é bem isso. Um poema é a forma física dentro da literatura da poesia. O poema é aquele texto escrito em versos, reunidos em estrofes. A palavra poema vem de um verbo grego, poem, que é a mesma coisa que fazer, criar, compor. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. A história da poesia na literatura. Muitas coisas que hoje a gente pensa que surgiram por acaso ou por capricho, não surgiram bem assim. E esse é o caso da poesia, dos poemas. A poesia surgiu antes da escrita aparecer, mais ou menos em 1700 antes de Cristo, ou seja, há quase 4.000 anos. E vamos pensar, gente, por que era necessário fazer as coisas em rimas, como poemas nessa época? Para as histórias poderem ser mais facilmente decoradas e transmitidas. A gente já estudou a oralidade, né? A história oral, quando antes da escrita, um contava uma história para o outro contava para o outro e outro contava para o outro. Vocês já viram tanto que é mais fácil decorar algo quando está rimado, quando tem ritmo, do que quando está em uma prosa? O que é mais fácil, decorar a letra de uma música ou a bula de um remédio? A música veio da poesia, mas na verdade foi o contrário. Os primeiros poemas, eles eram musicados. Depois da escrita, que retiraram a música dos poemas e que viraram só poemas escritos. Quando os poemas começaram a ser escritos, a gente pensa nas grandes epopeias, que eram histórias contadas em versos. Nós tivemos a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, foi feita e escrita com cuneiforme em tabletes de argila. Meninos, imaginam o trabalho disso. E depois a gente teve a Ilíada e a Odisseia, que vocês conhecem, alguns livros iranianos antigos, o Gathas, Avesta e Yasna, e uns indianos, o Ramayana e o Mahabharata. Vamos ver uns pedaços desses livros, só por curiosidade? A epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, ela foi escrita em várias placas dessas, como a que vocês estão vendo, com 300 versos ou mais, cada uma dessas placas de argila. Conseguiram traduzir em mais ou menos 1860. E ela conta a história de Gilgamesh, que era um rei muito poderoso, e os deuses criaram para ele um amigo, e esse amigo deveria distraí-lo para que ele não oprimisse o povo. Entre as aventuras dos dois, as lendas, o amigo do Gilgamesh morreu, e então a história toda passou a ser a busca pela imortalidade, pelo Gilgamesh. Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu. Ele, sábio em tudo, Gilgamesh que o abismo viu, o fundamento da terra. Seus caminhos conheceu. Ele, sábio em tudo, explorou de todos os tronos, de todo saber tudo aprendeu. O que é secreto ele viu, e o coberto descobriu. Trouxe isto e ensinou o que antes do dilúvio era. Lá na Grécia, o poeta Homero escreveu 2 longos poemas épicos chamados a Ilíada,
que conta a história da Guerra de Troia, que a gente conhece, né? Tem um cavalo de Troia, e a Odisseia, que conta as aventuras de Odisseu. Essas histórias que traziam notícias e aprendizado, elas não todas essas placas de argila de um lado para o outro. Por isso elas foram feitas em versos, para ficar mais fácil das pessoas contarem umas para as outras. Até porque já dá para a gente imaginar que nessa época pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Então o que valia mesmo era a tradição oral. Provavelmente essas histórias e outras histórias muito antigas começaram oralmente e foram reunidas por um ou alguns escritores e escritas para que a gente pudesse guardar até hoje. Estrutura do poema. Eu lírico. O eu lírico, também chamado de eu poético ou sujeito lírico, é o narrador do poema. Mas nós devemos lembrar que nem sempre esse narrador é também o autor de um poema. É a mesma coisa de um texto em prosa. O narrador tanto pode estar falando dele mesmo, quanto ele pode estar assumindo a voz de outro personagem. Como nesse exemplo, essa é uma música do Chico Buarque que se chama Uma Canção Desnaturada. Ele fala assim nessa música: por que cresceste, curuminha, assim depressa estabanada, saíste maquiada dentro do meu vestido, se fosse permitido revertir o tempo. Nessa canção, o Chico Buarque está falando como ele mesmo, o compositor, músico, escritor Chico Buarque. Não, ele está falando no tempo. Agora vamos cantar um pouquinho. Por que cresceste, curuminha, assim depressa estabanada, saíste maquiada dentro do meu vestido, se fosse permitido eu reverti o tempo. Verso. Na mesma linha, né? Uma palavra depois da outra, uma frase depois da outra, o ponto final, a outra frase, ponto de exclamação, interrogação. Não, um poema ele é separado em versos. O verso é como a gente chama cada linha do poema. Na prosa, a prosa é separada por parágrafos, por orações. O poema é separado por versos. Como nesse exemplo, o título do poema do Vinícius de Moraes é O Verbo no Infinito. O primeiro verso desse poema, a primeira linha, é ser criado, gerar-se, transformar. E o segundo é o amor em carne e a carne em amor, nasce, e aí continua. Aí vocês se perguntam assim, né? Ah, mas como é que eu faço com a pontuação no poema? Como é que vai ficar um ponto final, a vírgula? A pontuação no poema é uma questão de estilo de quem está escrevendo o poema. Você pode considerar que existe uma respiração maior um pouquinho no final de cada verso. Mas não significa que o sentido inteiro da frase, da oração, foi concluído ali naquela linha. Ele pode ser concluído só após em outras linhas. Ou seja, para criarmos um verso no poema, nós podemos cortar, dividir uma mesma oração em várias linhas. Estrofe! Uma estrofe. Aqui, vamos parar e pensar no que a gente sabe sobre escrever uma redação. Uma redação deve estar separada em parágrafos. Cada parágrafo encerrando um assunto. Não é isso? O parágrafo do poema se chama estrofe. Estrofe é um conjunto de vários versos com mais ou menos o mesmo assunto.
com uma grande diferença da prosa, né, gente? Na prosa, a gente muda de um parágrafo para o outro sem pular linha. Na estrofe do poema, nós devemos mudar de uma estrofe para outra, pulando sempre uma linha. Como nesse exemplo, o mesmo poema do Vinícius de Moraes. Só que aqui a gente tem o poema inteiro. Ser criado, gerar-se, transformar, verso 1. O amor encarne a carne em amor, nascer, verso 2. Respirar e chorar e adormecer, verso 3. E se nutrir para poder chorar, verso 4. Esses 4 versos compõem a primeira estrofe. E aí, depois, nós temos outra estrofe com 4 versos, outra com 3 e outra com 3 versos. A quantidade de versos, de estrofes, isso vai depender muito do estilo do escritor, do estilo que vocês vão querer assumir quando estiverem escrevendo o poema. Rima. Rima é quando os versos combinam os sons entre eles. Combinam os fonemas. Combinam como? Com fonemas com sons parecidos ou com sons idênticos. Normalmente, uma rima é feita combinando a palavra que está no final do verso. Existem vários sistemas de rimas. Rimas encadeadas, rimas alternadas, depende do estilo do poeta. Nesse caso, essa que eu peguei de exemplo aqui para vocês, ela se chama rima alternada. Por quê? Porque o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. É um poema do Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto, fecho o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Vocês viram? Fica assim, A, B, A, B. Rimar, não me manda rimar, não sei. Da mesma forma que algumas pessoas têm facilidade para rimar, outras não têm tanto. Precisa, para rimar, de pesquisa. Mas o bom é que nem todo poema precisa ser rimado. No caso de um poema onde os versos não têm os sons parecidos, nós chamamos esses versos de versos brancos ou versos soltos. Vejam bem, nesse poema do Oswald de Andrade, chamado Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vocês viram que uma frase não está dando ritmo, não está rimando com a outra? Mas mesmo assim, é um poema. Isla das Minas, todas! Um dia eu ouvi dizer que poeta não é ninguém. Ué, mas você me comparou com quem? Eu não sou artista pop, meu bem, com maquiagem, plástica no nariz. Meu nariz é largo, eu sou afro e meu batuque diz. Ostentação são as rimas por trás de cada sofrimento que eu já vivi. Buscando no espelho o reflexo do que nunca foi meu, mas eu aprendi. Olhar pra frente, cabeça erguida, representatividade sim. Felicidade é chamar os moleques lá da minha escola e nós fazer um free. Ver o Gabriel, monstrão de 9 anos, rimando pra caralho, e o Gui já chega e segura a bronca no freestyle. Eu falo pras pequenas, rima também. E elas dizem, tia, mas eu tenho vergonha. E eu falo, mas tenta, meu bem. E...